Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar novamente em Aracaju. Depois de 2 anos, voltei, já é a terceira participação que faço aqui nesse evento, que, como o Lucas falou, já se tornou o evento mais importante do calendário liberal do Nordeste, né? Não só de Sergipe, mas em todo o Nordeste. Eu fico imensamente feliz em saber que pessoas como Lucas, Samuel, outros tantos, agora Gilberto, todos que estão aqui na retaguarda que esse evento aconteça, fico imensamente feliz em perceber que há esses verdadeiros batalhadores, lutadores da liberdade aqui no estado do Sergipe. Vim lá da fria Curitiba, estamos com a metade da temperatura que estamos aqui, e fiquei muito feliz em encontrar aqui esse som maravilhoso, rever meus amigos de caminhada, encontrar pessoas que têm, assim como eu, militado na medida de suas forças contra toda essa situação que nós estamos vendo no Brasil. Quando almoçávamos juntos, agora há pouco, eu dizia para os meus amigos que, de certa maneira, o discurso acaba ficando repetitivo. O discurso que eu darei aqui ele é muito parecido com aquele que foi feito em 2022, que por sua vez lembra muito de 2023, que se eu tivesse vindo aqui ano passado seria uma mera atualização, oportunidade de atualizar. Por quê? Porque nós vivemos um estado de exceção, não encontro palavra melhor do que essa, vivemos um estado de exceção, em que as arbitrariedades, os abusos, a violência ao direito só tem aumentado, só tem prosseguido, só tem se tornado mais intensa. Eu fiz como foi dado aqui na minha apresentação, e não destaco isso por pedantismo, mas destaco tomado pela mais absoluta desilusão. Eu procurei fazer a formação jurídica mais completa que era possível. Me graduei, me especializei, fiz mestrado, fiz doutorado, lecionei já há mais de 15 anos leciono. E eu pergunto para vocês, isso tudo que eu aprendi está servindo para quê agora? Para que serve isso deles? Se a Constituição é rasgada diuturnamente, para que serve ser um doutor em processo civil, como eu sou, se o nosso Código de Processo Civil é simplesmente ignorado? Quer um exemplo? Mas eu vou dar 2. Primeiro, o Código de Processo Civil exige que a citação de alguém que mora no exterior se dê por um mecanismo chamado carta rogatória. Isso não é uma perfumaria, isso é uma garantia do cidadão que mora em outro estado participar e poder atuar em sua defesa no processo que lhe é deflagrado. Carta rogatória tem uma série de formalidades para garantir o acesso à justiça do réu. Nada obstante, o ministro Alexandre de Moraes considerou como adequada a citação / intimação de Elon Musk por meio do Twitter. Onde está escrito que ele pode fazer isso? Em lugar algum. Mas ele podia fazer isso, Ricardo? É lógico que não. Mas é efetivo, é para salvar a democracia. Nenhum ditador entra no poder, nenhum ditador ocupa espaço dizendo que está fazendo isso para prejudicar a população. O motivo é sempre nobre, é salvar a democracia, é salvar o Estado democrático de direito. E para isso, Berganza, nós vamos aqui tirar esse formalismo desnecessário, vamos fazer uma citação pelo Twitter. Há mais advogados aqui, e eu pergunto a vocês conseguiram alguma vez na vida fazer uma citação pelo Twitter? Não, porque não existe isso. Segunda hipótese, segundo caso, o Código de Processo Civil proibia que houvesse a possibilidade de que escritórios integrados por parentes de ministros advogassem em casos concretos. É dizer, se eu sou filho, irmão, esposo de um ministro ou de uma ministra, eu não posso advogar perante ele, porque haveria uma violação da imparcialidade. Da mesma maneira, minha mulher não pode advogar, ou o escritório dela não pode advogar, se eu for o ministro. Acontece no Supremo, porque será?
será? O Supremo considerou inconstitucional essa regra. Considerou inconstitucional essa regra. E hoje os advogados que advogam em Brasília têm de pagar um pedágio, eu não encontro palavra melhor do que essa, têm de pagar um pedágio para filhos de ministros do STJ e do STF, naquilo que é puerilmente, canalhamente chamado de advocacia estratégica. Você tem que deles contratar um filho, uma filha de um ministro, senão você não ganha a tua causa deles. O teu cliente já chega com uma pressão enorme, dizendo assim: Ricardo, qual filho que nós vamos contratar? Ao que eu sempre respondo: nenhum. É o filho de Madalena e José, no caso eu. Madalena e José, eu. Não, mas eu queria alguém. Então, senhor, por favor, sinta imensamente à vontade e procure outro escritório. Mas tem sido cada vez mais difícil advogar nos tribunais superiores por causa disso. O nome então dessa exposição, que será breve, o nome dessa exposição é Leviatã Now. É claro que é uma brincadeira com o Apocalipse Now, do Francisco Coppola. Mas por que Leviatã Now? Porque em O Leviatã, Thomas Hobbes, em 1651, preconizava, defendia a ideia de que nós tivéssemos a concentração de poderes, de que nós não tivéssemos separação. Nós não podíamos ter separação de poderes, segundo Hobbes, porque apenas esse poder concentrado, essa absoluta soberania nas mãos de um só governante, é que garantiria que o homem se mantivesse em paz, que o homem não caísse novamente no estado de natureza. E eu vejo que hoje no Brasil, dada a usurpação cometida diariamente pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo pelo ministro Alexandre de Moraes, mas não só por ele, dada essa usurpação de competências do Legislativo, usurpação de competências e atribuições do Executivo, nós temos essa figura do Leviatã. É um Leviatã 2025, aprimorado por todo o controle estatal de última geração. Outro dia eu estava lendo um livro do grande escritor argentino, Jorge Luis Borges. Ao final da vida ele deu uma série de conferências em Buenos Aires, chamadas 7 noites. 7 noites. O primeiro ensaio, que é uma coisa incrível, é dedicado, na verdade ensaio porque esse é um livro, mas é uma conferência, uma palestra. A primeira palestra era dedicada ao estudo da Divina Comédia, de Dante Alighieri. E ele dizia que quando se lia Dante na época de Dante, as pessoas tinham um acesso muito mais direto ao sobrenatural. Acreditava-se tranquila e totalmente no céu, no inferno, no purgatório. Hoje, quando nós lemos Dante, nós fazemos alguma suspensão de consciência, pensando assim: talvez não seja bem assim. Não era assim na época de Dante, acreditava-se piamente. E Borges aproveita essa passagem para dizer o seguinte: sempre que nós vemos um filme, assistimos a uma peça de teatro, ou lemos um romance, nós estamos suspendendo a nossa crença por um segundo. Nós sabemos que aquele ator vestido de um príncipe dinamarquês não é Hamlet. Nós sabemos que Hamlet é um personagem, mas nós fazemos de conta que ele existiu. Ricardo, por que você está dizendo isso agora? Porque a tal ponto são absurdas as decisões, que às vezes eu tenho que fazer uma suspensão de consciência. Eu tenho que dizer assim: não, peraí, eu vou analisar, eu vou abstrair isso, eu vou fazer de conta que eu não moro no Brasil, eu vou tentar olhar isso com outros olhos para verificar se isso aqui minimamente faz sentido. Mas não faz. Não faz o menor sentido nós termos essa concentração de poderes absurda, inconstitucional, antijurídica. Vou dar 2 exemplos que talvez sumarizem, resumam isso com bastante facilidade. Primeiro deles, o IOF. Lula decretou um aumento no imposto sobre operações financeiras. Decretou um aumento. Cabe ao legislativo
limitar esses aumentos, barrá-los, portanto, o Legislativo, o Congresso Brasileiro. Cabe ao Legislativo barrá-los. Onde está escrito isso deles? Na Constituição. O Legislativo, por meio de uma votação acachapante, barrou o aumento do IOF. O que fizeram os partidos satélites que apoiam o Lula? Entraram numa estroveiga chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF, e disseram assim: Supremo, você que tem que decidir sobre isso. Mas onde está escrito na Constituição? Supremo tem que decidir sobre o IOF? Tem sim, Ricardo. Foi ajuizada a DPF. Pois muito bem. Essa DPF caiu com quem? Se não com o nosso grande irmão Alexandre de Moraes. Cai com Alexandre de Moraes, que propõe, e é o único caso do mundo, cai com Alexandre de Moraes, que propõe uma conciliação. Conciliação é um instrumento alternativo de resolução de conflitos. É para que eu e o Denis, eu e o Lucas Belanza, eu e o Lucas Sampaio entremos em acordo no processo judicial. Mas é óbvio, Márcio, é óbvio que não existe conciliação entre executivo e legislativo, pois ele fez o teatro, que era uma conciliação entre o executivo e o legislativo, e não houve acordo, né? Houve mais de 400 deputados participando da deliberação, mais de 400 dos 513, não houve acordo, e então Alexandre de Moraes, para a surpresa de ninguém, decidiu conformidade com o governo. Vamos permitir que haja esse aumento. E a tal ponto a decisão, naquela imitação de português em que ele escreve as decisões, a tal ponto a decisão foi confusa, a tal ponto a decisão foi atabalhoada, que permitia que houvesse uma incidência retroativa de IOF, que os bancos disseram: Alexandre, por favor, como é que nós calculamos isso? Não existe, não é possível calcular. Note, voltemos ao Jorge Luiz Borges. Nós entramos num estado assim de suspensão de consciência, porque se há 10 anos ou há 8 anos, no primeiro Liberty Open, fosse dito assim: Ricardo, uma vez o ministro do Supremo vai chamar o Legislativo e o Executivo para uma conciliação, eu ia dizer: tá maluco, Lucas, para com isso, cara. Imagine, no Brasil, no nosso país. Vamos pegar um outro exemplo, assim, absolutamente escatológico, escabroso, terrível. Eu cheguei a advogar brevemente para o Homero Marques, era um deputado estadual lá do Paraná, e ele teve um belo dia, antes das últimas eleições, as redes sociais bloqueadas. Foram bloqueadas as redes sociais. E ele pediu que um amigo, advogado, assumisse a causa, esse amigo me procurou. Começamos então o nosso périplo, a nossa peregrinação para combater a decisão. Sabe o que era mais curioso? Não tinha decisão. Como assim não tinha? Não havia decisão. Aí entramos em contato com o Meta, entramos em contato, portanto, com a empresa que recebeu a ordem e falamos assim: olha, ele foi derrubado no Instagram, onde ele tem dezenas de milhares de seguidores, ele foi derrubado no Facebook, ele foi derrubado no Twitter. Mostrem para nós a ordem. Nós só recebemos um e-mail dizendo que tínhamos que tirar. Ué, mas não teve ordem? Não. E o que vocês fizeram? Nós resistimos. Diga-se de passagem, a Meta ficou do nosso lado. Isso tem que ser dito aqui. A Meta ficou do nosso lado. Nós recebemos essa ordem e nós não sabemos de onde partiu. Fomos ao Tribunal Superior Eleitoral. Partiu daqui? Não. Fomos ao Supremo. Partiu daqui? Não. Queremos certidões para saber de onde partiu essa ordem. Não sabemos. Aí apareceu os processos que o Homero era advogado. Não havia deles como saber de onde partiu a decisão. Não havia como saber. Até que um dia, no canto de olho, assim, sabe, doutor, essa decisão veio daqui, mas eu não posso mostrar. E eu imaginava, com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que as decisões tivessem de ser públicas. Eu que imaginava isso. Então, finalmente,
percebemos uma decisão, nós começamos a interpor recursos contra a decisão. Aliás, houve mais uma interposição, porque nós não tínhamos certeza absoluta qual dos tribunais tinha determinado. E mais, como nós não sabíamos quais, a alegação era mais ou menos genérica, porque nós não sabíamos o que tinha acontecido. Aí, quando eu digo para o meu pai, a quem amo tanto, que se alimenta com aquele lixo da Globo News diariamente, que nós vivemos num estado de exceção, ele diz: meu filho, mas tu és um bolsonarista, né? Tu és um fanático, como é que tu fosse ficar desse jeito, meu filho? Olha só, está aqui a moça da Globo explicando, isso aí é bobagem, isso é bobagem, né? Meu pai está bom. Não adianta você discutir, não tem que ver 8 horas por dia daquele lixo disfarçado de jornalismo. O que aconteceu então? Homero teve as redes derrubadas. Vamos ao motivo. Sabe por que ele teve as redes derrubadas? Porque ele botou um post assim, exatamente assim: os ministros do Supremo vão dar aula de democracia em Nova York. Quer dizer que agora eles não podem mais, mas na época eles podiam. Os ministros do Supremo vão dar aula de democracia em Nova York. E alguém pegou aquela, e o Homero fazia um gracejo, tipo, será que eles podem? Eles dando aula de democracia? E alguém pegou, que não foi o Homero, um anônimo da internet, pegou uma informação pública do site do Supremo, dizendo que eles estavam no hotel tal, ou que eles iriam dar a palestra no hotel tal. Bastou isso para que o Homero fosse enquadrado como se for um criminoso, tivesse suas redes bloqueadas. Ele não conseguiu se eleger por uma miudeza de votos, que se deve a isso. Ele perdeu o contato com a rede social, que era o maior veículo de divulgação dele. Bom, ele perdeu as eleições. O que ele faz na sequência? Ele, como advogado, mas não, esse negócio que nós vivemos no estado de exceção é coisa de bolsonarista, da ultra, mega, plástico, direita, fascista, né? Ele entra com uma ação contra a União Federal. Aí um juiz honestíssimo, federal, um dos concursos mais difíceis do país, que julga, dizendo que ele havia sido por engano, havia sido por engano derrubado, que não havia uma justificativa para dano e que, portanto, ele tinha direito à indenização. Não me lembro qual foi a indenização, de 20 mil, 25 mil, sei lá, mas era simbólico, era uma reparação do Estado. O que acontece então nessa democracia brasileira? Alexandre de Moraes avoca os autos. Avocar significa assim: a senhora proferiu a decisão, eu arranco os autos da senhora do processo, pego para mim. E ele diz, e está escrito isso, e mais do que escrito, ele executou essa ordem: você, juiz, vai para o CNJ, vai para o Conselho Nacional de Justiça, porque você proferiu uma decisão que não poderia proferir. Como não poderia proferir? Quem decide sobre isso sou eu. Como pode ser o senhor? A competência, a delimitação jurisdicional do Supremo atende a critérios específicos. O mero cidadão, como qualquer um de nós, não há como o Supremo ter competência para julgar. Pois o Alexandre de Moraes anulou a decisão numa só canetada e botou o juiz no CNJ, onde ele está sendo pressionado. E nós vivemos numa democracia. Isso pode ser considerado um Estado de Direito? É óbvio que não. Aí me chamou a atenção, eu já me encaminho para o fim, me chamou a atenção outro dia que eu vi o áudio daquelas repórteres eu não digo sem nenhum desprezo, talvez com algum, aquelas repórteres da Globo News, num daqueles programas, que para mim todos eles são, como se diz no direito, fungíveis, trocáveis. Você pode trocar um pelo outro e o resultado é o mesmo, é o fato absoluto de ideias. Aí uma delas dizendo assim: isso é um absurdo, essa narrativa do governo norte-americano aplicando essa matriz em cima do ministro, querendo expandir. Isso chega a ser grotesco, porque veja, todos eles tiveram
acesso a um advogado pela Defensoria Pública da União, todos eles tiveram acesso ao devido processo legal, todos eles tiveram a ampla defesa respeitada. Eu pensei assim, meu Deus do céu, mas como é concebível que alguém diga uma coisa como essa? Quando, na verdade, não há tentativa de golpe, houve sim arruaça, pelo qual aquelas pessoas devem responder, mas eu duvido que alguém aqui, com um pingo de decência, vá defender uma cabeleireira que, bicha, perdeu o mané num bloco de pedra, medonho, por sinal, tenha de pegar 17 anos de cadeia e pagar dezenas de milhões de reais por dano moral coletivo. Duvido que uma pessoa decente defenda isso. Ademais, se não houve golpe, porque não havia grupo armado, não havia liderança organizada, não havia alguém que tivesse ocupado o poder, houve sim uma enorme arruaça. Se não houve golpe, por que eles estão sendo condenados? Ah, mas houve um processo. Estão sendo respeitadas as prerrogativas, com prisões preventivas, forçando pessoas a reconhecerem o que não fizeram. Estão sendo está sendo respeitado o devido processo legal. Quando ontem, numa sessão, o Alexandre de Moraes determinou que um bedel, um oficial de justiça, verificasse o que um advogado estava escrevendo no celular, isso é respeito ao devido processo legal? Isso é pura e simplesmente respeito ao formalismo. Mas todos nós já sabemos qual será o resultado da decisão. Não existe um julgamento. Havia um dos grandes canalhas da história, um alemão chamado Roland Freisler. Ele era juiz do Tribunal Popular do Terceiro Reich. Há vídeos dele, ponham no YouTube, Roland Freisler. Ele perseguindo aquele pessoal, julgando aquele pessoal da Operação Valkyria, ele julgando o pessoal do Weiße Rose, Rosa Branca, da Sophie Scholl. O nome da minha filha é Sophie, por causa da Sophie Scholl, em alemão Sophie. Esse Roland Freisler, ele era simplesmente acusador e juiz ao mesmo tempo. Se essa repórter da Globo News estivesse reportando esse julgamento do Roland Freisler contra os conspiradores da Operação Valkyria, ela acharia tudo normal. Por que deles? Afinal de contas, eles tinham um advogado, eles tinham uma acusação, eles tinham direito a apresentar uma defesa e tinham um juiz decidindo o que mais alguém pode querer no mundo. Tinha tudo de uma relação processual. Quando, na verdade, nós não temos individualização de condutas, nós não temos uma denúncia levando em consideração o que cada um fez, nós temos pura e simplesmente aplicação em bloco de tipos penais sem individualização de conduta. Então o processo é grotesco, a premissa da jornalista é incorreta. Isso faz com que nós tenhamos, portanto, um momento de controle absoluto das instituições brasileiras por um só juiz, por um só homem, com respaldo até o momento do restante do Supremo Tribunal Federal. Então vocês diriam assim: e o que fazer, Ricardo? Vir para cá já é um bom começo. Pensar nisso já é um bom começo. Falar com o seu vizinho, com a sua vizinha já é um bom começo. Estudar a respeito disso é fundamental. Meu querido amigo Rodrigo Marcial, atenção para isso. Rodrigo Marcial, vereador lá em Curitiba, lançou o Dossiê Moraes, com mais de 70 arbitrariedades, sendo demonstrado juridicamente qual foi a arbitrariedade cometida e quando. Uma aplicação escorreita, nítida, cristalina do que diz a nossa Constituição, do que diz o Código de Processo Penal, do que diz o Código de Processo Civil. Dossiê Moraes, vocês jogam no Google, vocês veem. Ao final, isso é para se converter no maior pedido de impeachment da história. Eu dei meu nome lá. Ah, mas se, Ricardo, você não tem medo? Eu não quero parecer ridículo aqui, mas é claro que alguma medida tem, porque acontece todo tipo de arbitrariedade. Acontece todo tipo de arbitrariedade a toda hora, mas mesmo assim, eu estou apoiando essa iniciativa. O Sampaio citou um inglês muito famoso, George Orwell, e aqui eu vou citar um outro inglês bem mais antigo, um poeta inglês chamado William Wordsworth. Ele tinha um soneto no início do século XIX, em que ele terminava bem assim:
terminava não, mas é uma das frases mais bonitas do poema. We must believe or die. We must believe or die. We speak the tongue that Shakespeare spake. Eu sei que deveria ser spoke, mas ele dizia spake. Nós devemos ser livres ou morrer, nós que falamos a língua de Shakespeare. Porque ele dizia, e citava depois John Milton, que escreveu a Areopagítica, dos primeiros tratados em defesa de textos, em defesa da liberdade de expressão. Ele citava Milton também em soneto. Ele dizia assim: nós ingleses temos que defender a liberdade de expressão. Nós não tivemos Milton, não tivemos Wordsworth no Brasil, mas nós tivemos Frei Caneca, nós tivemos Joaquim Nabuco, nós tivemos Diego Feijó, nós tivemos Diogo Feijó, nós tivemos Zacarias de Góes e Vasconcelos, nós tivemos Rui Barbosa, tivemos vários autores ilustres que nos ensinaram qual é o caminho do império do direito. E esse caminho passa por uma separação de poderes, não por uma concentração. Então aqui, eu vou terminar, e assim dizem que você pode falar que vai terminar 3 vezes, você tem que terminar mesmo. Então já falei 3, agora para nível do auditório. O que o sistema, a falta de palavra melhor, faz é nos dividir, é dizer coisas assim. A senhora, como é o nome da senhora? Virgínia. Dona Virgínia, a senhora não pode criticar o Supremo. Por que eu não posso? Porque olha só, esse deputado aqui, Daniel Silveira, olha o que ele falou, como ele foi mal criado, como ele foi agressivo. Ele disse que tinha que bater com o gado do ministro Fachin. Onde já se viu isso? Isso viola até o direito dos animais. Bater com o gado do ministro do Supremo. A senhora vai dizer, eu apoio, e esse cara, realmente, ele tem que ir para a Câmara. Ah, legal. E agora, dona Virgínia, a senhora está criticando o Alexandre de Moraes? Por quê? Não, porque ele botou aquela cabeleireira, 17 anos de cana. Eu vejo traficantes sendo liberados todo dia. Eu vejo pedófilos sendo liberados todo dia. Mais recentemente, o marido daquela filósofa, Tilma, um juiz, soltou um sujeito que tinha 85 acusações criminais. Não à toa, o companheiro dele disse que o assalto é função social. Você pode assaltar, tá certo? O senhor vai dizer, se eu vejo criminosos sendo soltos todo dia, como é que uma cabeleireira vai ser presa? Não, dona Virgínia, ela é bolsonarista. Ela é bolsonarista. Não, e agora foi perseguido esse Homero aí, derrubaram as redes. A senhora acha isso bem? Acha. Mas ele é do novo, aqueles caras lá de laranja, aquele pessoal meio maluco. Ou seja, é um jogo de divisão, dona Virgínia. Quando nós não estamos falando aqui de divisão, nós estamos defendendo princípios. E nós temos uma vantagem enorme contra o outro lado, que é a seguinte: nós não precisamos mentir. Basta que nós falemos a verdade. Basta que nós sejamos honestos nos fatos e com a nossa consciência. Basta falar as verdades para desmascarar essa narrativa avassaladora que vem contra nós. Então, agradecendo imensamente a presença de todos, no sábado à tarde, no sol maravilhoso, todos poderiam estar aqui usufruindo de melhores momentos, e são aqui nesse ato que eu considero verdadeiramente cívico, de defesa de princípios no Brasil. Porque o que nós estamos defendendo aqui é a liberdade, não um grupo político específico. Estamos defendendo aqui a liberdade de expressão, não um político especial. Estamos aqui defendendo o império do direito, não a direita. Por isso eu agradeço a atenção com que me ouviram, peço que tenham um engajamento, que prestigiem esse evento, que procurem divulgar para os amigos, parentes, o que tem acontecido e possam dizer com clareza: lamentavelmente, nós vivemos um período de exceção no Brasil em que não temos liberdade, em que não temos separação de poderes. Muito obrigado. Pessoal, vamos aqui para abrir as perguntas. Quem tiver pergunta, levanta a mão, por favor. Não precisa ficar com medo, pessoal. Eu sou parecido com o Jandão, não sou. Não quero prender ninguém. Pode perguntar, mas tem que ser fácil. Qual a sua opinião quanto à aplicação da lei Magnitsky em Moraes? Como reconhecimento global da arbitrariedade
liberdade dele ou algo do tipo? Ou seria mais uma coisa política mesmo, como o pessoal vê na rua? E ele está perseguindo o Bolsonaro, é por isso que ele vai aplicar essa lei. Olá. Oi. Olá. Bom, eu considero uma pergunta excelente. Eu tinha certeza que se alguém perguntasse, essa seria a primeira. O que eu penso da Magnitsky? Primeiro, era uma aplicação, eu ouço até o fim, antes de começar a tirar tomates e cadeiras. Era uma aplicação extraterritorial de uma lei americana no Brasil. Aí alguém vai dizer, não, então não pode aplicar. Pode. O Brasil tem também hipóteses de aplicação extraterritorial do seu ordenamento jurídico. Pode haver aplicação. O professor André Marcília tem falado isso diuturnamente nas redes sociais. Aí alguém vai dizer assim, Ricardo, mas até que ponto isso é grave? Basta perceber na companhia de quem o Alexandre de Moraes está. Ele está na companhia do Maduro e de seus comparsas da Venezuela. Ele está em companhia de países, de ditadores da África. Ele está em companhia de tiranos e tiranetes do leste europeu. Ele está em companhia, pode-se dizer, daquilo que de pior a humanidade produziu. De modo que concluir que isso é gravíssimo é muito fácil. Mas aí que vem a importância da pergunta, que é excelente. Aí que vem a importância da pergunta. A narrativa com que nós somos bombardeados o tempo inteiro, e aqui lamentavelmente vou citar esse canal de tão triste memória, Globo News, triste memória porque para mim ele já morreu há mais de 10 anos, já acabou aquilo é um pseudo-jornalismo. De acordo com a Globo News, por exemplo, isso ocorreu apenas porque o Trump é um sujeito voluntarioso, é amigo do Bolsonaro e que, portanto, ele quer se sobrepor ao judiciário soberano do Brasil. E não haveria razão alguma, imagine, dentro de um país que segue, como eu mostrei aqui para vocês, o Estado de Direito, não haveria razão alguma para Magnitsky. É claro que isso é falso. É claro que isso é falso. Um dos maiores juristas, talvez o maior jurista brasileiro de todos os tempos, foi o Pontes de Miranda, um alagoano. E o Pontes de Miranda dizia assim: uma lei, desde que ocorra um fato, a lei incide. Ela pode até não ser aplicada, mas ela incide. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, dona Virgínia, se eu der um soco em alguém, eu cometi uma agressão, a lei incide. Pode ser que eu não seja preso, mas já existe um fato jurídico ali. Quando o Alexandre de Moraes sistematicamente viola o devido processo legal, viola a ampla defesa, destrói a separação de poderes e prejudica empresas americanas, ele tem uma conduta que é enquadrada na lei Magnitsky, que portanto incide ao caso. Essa lei foi primeiramente criada na época do Obama e ela foi ampliada em 2017, o Magnitsky Act. Então não se pode dizer que é uma lei de ocasião. Não se pode dizer só inventar uma lei para pegar o Alexandre de Moraes. Não, essa lei existe há muito tempo, há quase uma década, na sua forma ampliada, e a lei simplesmente incidiu, porque ele cometeu dezenas e dezenas e dezenas de violações ao direito. Basta ver o dossiê Moraes, que está na internet. Nem todas as violações, porque a cada dia aumenta. Bom, dito isso, nós não podemos esquecer que nós vivemos agora uma nova configuração geopolítica. Uma nova configuração geopolítica. Trump entrou nos Estados Unidos, goste-se ou não, não é esse o tema. Goste-se ou não, ele está reconfigurando geopoliticamente o mundo. Ele está fazendo uma reconfiguração. E nessa reconfiguração, tudo que ele não quer é que o maior país da América Latina, o Brasil, tudo que ele não quer é que o maior país da América Latina caia no colo da Rússia, do Irã e da China. Tudo que ele não quer é que nós tenhamos uma grande Venezuela aqui no Brasil. Então é óbvio que ele age também por razões geopolíticas. Vamos pegar um exemplo histórico. A França apoiou a independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, apenas porque defendia ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
É seguro que não, até porque foi anterior à independência americana. A França fez isso por motivos geopolíticos. Então, claro que há razões geopolíticas na aplicação, mas não podemos esquecer que essa lei incidiu por conta de violações massivas, de acordo com a lei Magnitsky, a direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos. É isso que você precisa fazer para ser enquadrado na Magnitsky. Violar direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos. E o Alexandre de Moraes fez isso? Não há dúvida. Violou liberdade de expressão, aplicou penas desproporcionalmente, perseguiu as pessoas. O que foi, por exemplo, aquela diligência que ele determinou que fosse feita na casa do Hugo Mota, quando o Hugo Mota sinalizou que pautaria a anistia? Aí ele manda uma diligência da Polícia Federal para visitar o pai do Hugo Mota. Quer dizer, vejam se isso não é barbárie. Vejam se isso não é a mais pura e simples acepção do Leviatã. É um homem concentrando todo o poder no Brasil. Então eu considero que essa sanção foi adequada, considero que sim, é justa essa aplicação, porque ele simplesmente cometeu condutas que incidem no escopo jurídico dessa lei. Então foi muito bem aplicado. Se vai parar nele, eu acredito que não, mesmo porque várias das decisões não foram tomadas democraticamente, foram endossadas pelo plenário. Então talvez haja uma ampliação. O que eu gostaria? Eu gostaria que nós não tivéssemos que conviver com a vergonha de ter um dos membros da nossa Corte Suprema enquadrado na lei Magnitsky, por aquele país que é a maior democracia do mundo. Aí alguém diz assim, não, mas não interessa quem é, não interessa quem é. Sabe qual foi o artigo mais lido semana passada no Wall Street Journal? Foi um artigo que dizia que houve um golpe de Estado pelo judiciário no Brasil. Só aqui no Brasil é que se diz que essa sanção é exagerada, que essa sanção é inadequada, porque o exterior vê isso como uma abominação. Isso o quê? Esse golpe de Estado cometido pelo judiciário. Então considero pertinente e adequada a aplicação. Bom, excelente pergunta também. Eu acho que infelizmente nós não temos um remédio melhor do que essa vigilância permanente sobre o Supremo. E não temos outra coisa que funcione mais adequadamente do que o processo de impeachment institucional, aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. Isso pode parecer pouco, mas não é, porque basta que haja um processo de impeachment e que resulte no afastamento de Moraes, para que haja uma noção de responsabilidade. Aí, dona Virgínia, é claro que o Lula vai nomear mais um, dizem que será o Messias, dizem que pode ser o Bruno Dantas, o Tribunal de Contas da União, mas o fato é que ele entrará no Supremo dizendo assim, não posso fazer tudo o que o Moraes fazia, porque finalmente existe um chamamento à responsabilidade. E note que recentemente, muito recentemente, o Toffoli disse que o judiciário era o novo poder moderador. O Toffoli disse também que o Supremo era o editor da sociedade. Deu esse poder para o Supremo, meu Deus. O Barroso disse que a função do Supremo era jogar o Brasil para frente, avançar, ser a vanguarda. Por isso, dona Virgínia, vamos logo liberar esse acordo, porque isso aí é o que precisa. Vamos matar bebê na barriga das mães. A partir do momento, e aí eu volto um pouco à tua pergunta, a partir do momento em que o Supremo concentra poderes e se sobrepõe ao Legislativo e ao Executivo, atuando como esse grande Leviatã, atuando como o grande irmão a que se referia o Lucas Sampaio, o Supremo atrai para si toda a soberania.
a partir do momento em que ele atrai para si toda a soberania, ele se torna um alvo da lei Magnitsky, precisamente porque ele concentra poderes e não deveria concentrar. O que nós podemos fazer na prática? Podemos votar no que vem em senadores que sejam comprometidos com essa pauta. Esse é o ponto fundamental. Que haja uma bancada consciente no Congresso, consciente do papel do Legislativo e consciente da separação de poderes. Que nós, em todos os fóruns, em todas as discussões, possamos dizer com toda firmeza: não admitimos separação de poderes. E você me dirá por alguma razão: isso é muito pouco, mas é o que nós podemos fazer, é o que nós devemos fazer. E é o que estamos fazendo aqui hoje. Mais alguma? Professor, boa tarde. Boa tarde. Para que o novo ministro, ao entrar na STF, não tenha a mesma atuação, o senhor não acha que seria necessário, primeiramente, o fim do foro privilegiado? Porque hoje, infelizmente, ele funciona como um instrumento de coação e de ameaça para muitos parlamentares. Então, eu acho que somente o impeachment, o eventual impeachment, não seria somente isso, para que realmente a gente tivesse a volta do equilíbrio, do sistema de freios e contrapesos na República Brasileira atualmente. O senhor não acha isso? Eu concordo. Eu acho excelente a sugestão e acredito que devemos, todos nós brasileiros com consciência cívica, nos engajar nessa bandeira. Por quê? Porque se o Supremo julga os políticos ficam, com perdão da expressão, o rabo preso perante o Supremo. Vídeo que aconteceu, por exemplo, com essa diligência determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na casa do pai do Hugo Mota. Então é preciso sim acabar com o foro privilegiado. E essa é uma das alterações. Claro, nós precisaríamos ter um processo verdadeiramente democrático de indicação de ministros ao Supremo, que não fosse apenas um jogo de cartas marcadas. Isso passa pela eleição de um Senado comprometido com essa pauta, para barrar candidatos que queiram reproduzir o que o Alexandre de Moraes fez e faz, e isso passa também pela redução de poderes do Supremo. Vou mais longe ainda, aqui em um minuto, porque eu já avancei muito tempo, eu percebo o olhar de censura dos meus colegas aqui palestrantes dizendo: nós vamos se pegar, Ricardo, nós vamos se pegar, não será o Xandão, seremos nós. Assim, o Supremo organiza aquilo que se chama controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é mais ou menos assim, dona Virgínia. Alguém tem que verificar se uma lei não é inconstitucional. Se houver uma lei aqui dizendo que eu não posso entrar nesse auditório só porque eu sou careca, essa lei é inconstitucional, viola o direito à igualdade. Então o Supremo, algum órgão, tem que dizer que essa lei é inconstitucional. Para todo mundo aqui pegar o exemplo. Acontece que esse controle de constitucionalidade, que nasceu lá em 1800 e pouco nos Estados Unidos, ele é feito nos Estados Unidos caso a caso. Como assim caso a caso? É mais ou menos assim: o Ricardo não pode entrar aqui no auditório porque é careca. É porque é parecido com o Alexandre de Moraes. Isso é um motivo mais justo. Não pode entrar aqui, não pode. Então, como ele não pode entrar, ele entra com uma ação para anular essa lei. E essa decisão vale para ele. No Brasil existe o que é chamado de controle concentrado de constitucionalidade. O Supremo decide e isso se aplica a todo o Brasil. Então nós teríamos que discutir. Como é o teu nome? Zaira. Nós temos que discutir, Zaira, as atribuições, os limites de competência do Supremo. O que ele pode fazer? Então vou te dar um exemplo. Foro privilegiado não pode mais existir. Controle de constitucionalidade por esse absurdo chamado ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não pode mais existir. Não pode mais existir. Liminar, decisão com um ministro em ação direta de declaratória de constitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, não pode mais existir. Aliás, na lei está escrito que o ministro não pode fazer isso. Não pode ele dar uma liminar e vincular todo o Brasil. Mas eles fazem isso o tempo inteiro. Tinha um texto básico chamado Federalist Papers. Foi escrito pelo Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. E era um texto fundante da República Norte-Americana. No paper, no papel 78, eles dizem assim: o ramo menos perigoso. Qual era o ramo menos
perigoso dos poderes para eles. O ramo menos perigoso era o judiciário. Por quê? Porque ele não controlava nem o dinheiro e nem as armas. Eu imagino o que eles diriam se fosse o Brasil de hoje, em que o judiciário controla tudo. Então nós tivemos um autor, aqueles que são do direito, recomendo que leiam, que tem um livro clássico chamado The Least Dangerous Branch, o ramo menos perigoso, Alexander Bicker. Ele criticava o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, que era algo muito mais restrito do que é feito no Brasil. Então chegou a hora de nós trazermos também essa pauta. Fim do foro privilegiado, fim do controle de constitucionalidade restrito que é feito no país. Porque do jeito que está, não interessa quem entre no poder. Quem vai definir as políticas públicas será sempre o Supremo Tribunal. A rede de sustentabilidade, o PSOL, o PT, entra com uma DPF, o Supremo diz vai ser assim. Essa é uma bandeira que nós temos que defender. Muito obrigado.